Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Autor André Dong. Título da semana 2, Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Sábado. Ler com oração João capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e eu diminua. O ministério de João Batista versus o ministério de Cristo. Conforme visto ontem, Jesus veio até João Batista no Rio Jordão para ser batizado e assim cumprir a justiça de Deus. Na ocasião, João reconheceu que ele é que deveria ser batizado por Jesus. Contudo, não há registro nas Escrituras desse acontecimento. Ele veio como precursor do Senhor e o introduziu como rei, mas não o seguiu, pois tinha seus próprios discípulos. Jesus estava com seus discípulos na Judéia e ali batizava as pessoas. E João Batista estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. João capítulo 3, versículos 22 e 23. Nessa ocasião, os discípulos de João foram ter com ele e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Versículo 26. Nessa passagem das Escrituras, pode-se perceber que Jesus já tinha seus discípulos e estava batizando, o que era totalmente legal, visto que ele fora ungido para a missão de pregar o Evangelho do Reino. Jesus iniciara seu ministério, e sabedor disso, João Batista deveria sair de cena. Ele teve a oportunidade de seguir o Senhor, todavia não o fez, mas preferiu continuar na liderança de seu discipulado, concorrendo com o ministério de Jesus, pois ainda não tinha sido encarcerado. Isso soa como uma advertência, posto que não faz sentido alguém concorrer com o Senhor. Prosseguindo no Evangelho de João, quando os discípulos de João Batista o informaram de que Jesus estava batizando, ele respondeu: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Convém que ele cresça e que eu diminua. Capítulo 3, versículos 27 e 30. Vemos aqui que João reconhecia que o ministério de Jesus havia de crescer e o seu terminar, mas como esse reconhecimento ficou apenas no âmbito do discurso, ele foi tirado de cena por atrapalhar o ministério do Senhor Jesus. Devemos ser cuidadosos e não ser um problema para o avanço do mover do Senhor. No Evangelho de Mateus, vemos que os discípulos de João vieram questionar Jesus acerca do jejum que eles e os fariseus faziam, mas que os discípulos de Jesus não praticavam. Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Versículos 15 e 16. Jesus queria que compreendessem que se iniciara uma nova era, e para vivê-la, precisavam de uma mudança de mente. Temos de nos arrepender porque não há como viver a nova aliança estando ainda dentro da velha. A nova aliança é esse pano novo e a velha aliança é a veste velha. Esse remendo de pano novo tem força e, se costurado num pano velho, essa força vai encolhendo o tecido, rasgando ainda mais o tecido velho. Jesus estava mostrando a necessidade de estarmos na nova dispensação de Deus, na nova aliança. No versículo seguinte, o Senhor continua. Mateus capítulo 9, versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam.
Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo tem um poder efervescente e fermenta dentro dos odres, que, sendo velhos, arrebentam. O odre velho é a velha aliança, a tradição dos fariseus, e esse odre novo é o Novo Testamento, a nova aliança, a nova criação. Nós somos o vinho novo, pois estamos inseridos no Novo Testamento, na nova criação gerada por Cristo. Aleluia! Voltando ao assunto da pessoa de João Batista, ele deu vários testemunhos a respeito de Cristo. E alguns de seus discípulos, ouvindo, deixaram-no e seguiram Jesus. Contudo, apesar de testemunhar que Jesus era o Cristo, o noivo, o Cordeiro de Deus e o Rei do Reino dos Céus, reiteramos que João Batista não o seguiu. Pergunta de hoje: o que Jesus queria dizer quando disse aos discípulos de João que não se põe vinho novo em odres velhos? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.